Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso programa para dar o pontapé na sua semana sobre NFL. Muitos assuntos para debatermos, falaremos da troca desse domingo que enviou Jalen Ramsey para o Miami Dolphins, vencedores e perdedores da troca entre Bears e Panthers, e depois um grande preview do mercado de free agents que será aberto nessa... Assim, eu fico em dúvida. Oficialmente, quarta-feira, que é quando o ano novo da liga começa, e os times podem fechar com jogadores, assinar com jogadores. Na segunda-feira começa o chamado Legal Tampering, que é um período que os times já podem conversar com jogadores. Na prática, os times já estão conversando com os jogadores, né? Não tem ninguém... Não é aquela cena do Moneyball com o Billy Beane parado na casa lá do jogador do Chris Pratt, esperando pra falar com ele. Então já tá tudo rolando. Então eu separei aqui alguns nomes, e eu e o meu convidado, a gente vai disputar, vai ser a segunda edição da nosso exercício aqui de quem acerta mais destinos pros principais free agents da NFL. Ano passado ele me venceu, que é o Vitor Camargo, @2minutewarning, colunista, escritor, sabe tudo de NBA, sabe tudo de NFL, fã de Last of Us, até antecipamos... É controverso. Eu sou fã da série. Antecipamos a gravação pra não coincidir com o episódio. Vitor, como é que você tá? Tô bem, cara. Prazer estar aqui de volta. Faz tempo, hein? Mais tempo do que eu lembrava. Desde que você me colocou aquele ultimato, né, que você, eu vou participar mais uma vez... porque agora eu estou me aposentando. Eu sei que você nunca vai se aposentar da produção de conteúdo sobre... Se tem uma coisa que existe na minha vida é aquela cena do Poderoso Chefão 3, né? Quando eu acho que eu tô saindo, puxa de volta. Então, ele anunciou a aposentadoria e o Vitor me mandou uma mensagem falando assim, não, como você tinha me convidado aquele dia eu não pude, eu vou participar mais uma vez do seu podcast. E aí eu pensei, eu vou guardar esse ticket pra usar num podcast importante. E esse é um podcast importante. Mas eu tô aqui lendo aqui nas entrelinhas, nas regras, o tal do ticket era pra um podcast sobre NBA. Então creio eu que esse ticket não está rasgado. Tem certeza que você não fez advocacia? Fez direito, não? Então há controvérsia. A gente vai ter que avaliar aqui, vai ter um júri popular que vai avaliar se conta ou não. Estou muito feliz de receber o Vitor aqui. Vamos falar sobre os assuntos importantes. Começar pelo mais quente, mais recente. Jalen Ramsey foi enviado para o Miami Dolphins, né? Isso a gente sabia que iria acontecer em algum momento, né? O Jalen Ramsey vem sendo especulado, trocas envolvendo ele já há algum tempo. Os Rams claramente estão entrando num rebuild. A gente pode falar sobre isso mais pra frente. Os termos da troca, para quem não viu, o Jalen Ramsey vai para o Miami Dolphins e os Dolphins recebem uma escolha... E os Rams recebem uma escolha de terceira rodada e o tight end aqui, que me fugiu o nome agora, Hunter Long. Que é um tight end bloqueador. Ele tem 130 snaps no ataque dos Dolphins... dos Dolphins na temporada passada. A maioria dos snaps dele como jogador de special teams. Ou seja, é um troco ali, né? Um cara ali, um famoso operário da bola, né? E, enfim, parte dessa troca... A gente pode deixar claro que ele não é parte fundamental da troca, né? Não, é provavelmente um jogador que os Rams gostavam na época do draft, e aí eles pediram uma segunda rodada, e os Dolphins, não, a gente vai mandar a terceira rodada. Aí eles olharam pro elenco do Miami Dolphins, a gente gostava desse cara aqui no draft. Então, vamos, terceira rodada e o fulano. Então, pronto, fechou. É que foi uma escolha de terceira rodada, né? 2 anos atrás. Parte do negócio, os Dolphins garantiram os próximos 2 anos do salário do Jalen Ramsey. Ele vai receber $17 milhões na próxima temporada, 18,5 em 2024, 19,5 em 2025. Esse valor não é garantido, né? Então é basicamente uma team option, né? Basicamente um contrato de 2 anos com uma opção para renovação por mais 1 ano. O Jalen Ramsey tem 28 anos, vai completar 29 em outubro. E acho que a primeira reação de todo mundo, não, pode ser que não tenha sido a sua, Vitor,
foi surpresa o Jalen Ramsey ter sido trocado por tão pouco, né? O Jalen Ramsey ter sido trocado, beleza. Você falou, todo mundo já estava sabendo o que ia acontecer, o Rams tem pouco capital de draft, eles têm muitas questões salariais, precisam entrar abaixo do salary cap com bastante urgência, até quando virar o ano que diz que começa o tempering legal. Então, tava meio que escrito que ele seria trocado. Agora, eu admito que quando você me mandou, eu tava passeando com a cachorra, quando você me mandou. Eu recebi a mensagem, eu entrei direto no Twitter pra ver o retorno e eu fiquei meio chocado. Foi só isso? Eu olhei alguma coisa errada, eu perdi alguma coisa. Mas não, aparentemente, realmente essa foi a troca. E, meu Deus, o Rams realmente tá desesperado pra entrar abaixo do salary cap. Eu acho que tem duas possibilidades aqui. Eles precisavam realmente entrar de acordo, porque você não tem a opção de não estar abaixo do cap na quarta-feira. Você tem que estar, senão são penalidades enormes, você não vai poder contratar ninguém, você não vai poder mexer no seu elenco até você sair do cap negativo, né? Então não é como na NBA que ele paga o imposto acima do que ele tá acima do cap, ou Major League Baseball que não tem cap. Você tem que estar abaixo do teto salarial. O chamado hard cap. Exatamente. Né? Pode ser que seja isso, ou pode ser que seja o primeiro dominó de um rebuild total, né? Que aí começa a incluir Cooper Kupp, Matthew Stafford, Aaron Donald. Tava conversando com um amigo meu de Analytics, ele apontou que o dead cap do Matthew Stafford é absurdo, né? Então é muito complicado você sair do Matthew Stafford. E eu até acho que ele não teria tanto valor assim no mercado, porque ele tá bem baleado fisicamente, né? Já teve problema nas costas, o cotovelo dele tá uma bagunça. Lembrando que se você faz uma troca, o outro time, antes da troca ser 100% fechada, tem direito a um exame médico e avaliar o jogador, e se ele não passar no exame médico, ele pode simplesmente falar que a troca está cancelada. Ele não jogou uma parte significativa da temporada passada, ele renovou... Tinha boatos de aposentadoria. Isso ele rechaçou, né? Ele. Pra você, eu tô abrindo aqui assim, ele quer voltar a jogar, mas não quer dizer que a lesão não seja grave a esse ponto, né? Você pode trocar... A gente não sabe, não tô falando que a gente não sabe. Se você trocar ele agora, você teria um dead cap de 74 milhões de dólares. Trocar ele depois de junho é um pouco mais possível, né? Mas você ainda teria dead cap de 18,5 milhões de dólares pelos próximos 4 anos. E tem esses dois caminhos que eu falei. Um é, o Jalen Ramsey foi o cara que eles tinham que sair, ou é um rebuild total? Qual caminho você acha que os Rams estão indo, Vitor? Sendo bem sincero, eu não sei se vai ser um rebuild total. Mas eu acho que não vai ser só uma troca pontual pra fugir do cap, não, viu? Eu acho que isso aponta uma coisa um pouquinho maior de como o Rams está se enxergando. Assim, é aquela coisa. Quando você troca tantas escolhas de draft, dá tantos contratos gigantescos e o seu cap fica explodido, você consegue ficar gerando o salary cap através de renegociações. É só ver o Saints. O Saints devia mudar o nome dele para New Orleans Ponzi Schemes. Mas uma hora chega a conta. Quanto mais você empurra pra frente, maior a conta quando ela chega. E a impressão do Rams com essa troca é um pouco assim, ok, não faz sentido empurrar mais pra frente, a gente não vai ser campeão mais com esse núcleo, não faz sentido pagar esse preço lá na frente. Vamos começar a pagar desde já, dar aquela desintoxicada e já repensar no próximo time campeão. Então, eu não acho que é um full rebuild, eu não acho que eles vão trocar todo mundo, brigar por escolha de draft, até porque eu acho que eles não têm a escolha de draft desse ano. Tem. No próximo ano? Eu já tenho no próximo 2024 ano. eles têm. 2024 eles têm. Então, não sei se eles já vão realmente para esse rebuild, tear down, vamos entregar tudo para Deus, mas eu acho que é parte de um esforço maior do tipo, ok, vamos jogar esse ano fora, vamos nos resetar, vamos limpar um pouco a folha salarial, não vamos jogar garantia para frente e já vamos pensar depois. Se esse depois vai envolver o Cooper Kupp, se vai envolver o Matthew Stafford, aí eu já não sei. Eu acho que, na minha visão, e de novo, essa é só a minha opinião, vai depender muito do que for oferecido. Acho que é aquela coisa, eles não vão sair trocando todo mundo, se bem que, né, o próprio retorno do Jalen Ramsey meio que contradiz o que eu acabei de falar. Mas acho que eles não vão sair trocando todo mundo só por trocar. E, ao mesmo tempo, eu não acho que tenha ninguém, absolutamente ninguém ali que seja minimamente intocável. Um cara que é tipo, não, esse cara é parte do nosso próximo time campeão. Eu não acho. Então, eu ficaria surpreso se não fosse o começo de uma coisa maior, embora não sei se maior vai significar total. Eu concordo plenamente. Pra mim é isso. Jalen Ramsey
a saída dele abre muito espaço na folha salarial, né? E não ficaria surpreso se eles estiverem escutando propostas do Cooper Kupp, pelo Aaron Donald e até pelo próprio Matthew Stafford, né? Porque dependendo do que for, você empurra essa troca para junho, você engole aí os 18 milhões de dólares por ano e você tenta o Caleb Williams no próximo draft, né? O Caleb Williams tá projetando como um baita prospecto, um cara ali, acho que não patamar Trevor Lawrence e Andrew Luck, mas logo abaixo. Ele joga em USC, né? Então ele joga lá em Los Angeles e USC é popular em Los Angeles, né? Então esse tipo de coisa, um time que tá tentando conquistar o público aí em Los Angeles, é importante. Só que se o Matthew Stafford estiver nos Rams e jogar 17 partidas, eles não vão ficar perto da primeira escolha geral no draft, né? Então, ou eles sabem que o Matthew Stafford não tem condições físicas de jogar e por isso que eles não vão fazer muita força pra trocar, ou então eles sabem que também, sim, pode ser aquele passo atrás e você continua acreditando que você pode competir colocando as peças certas ao redor do Stafford. Eu não digo que vai acontecer, mas eu não ficaria surpreso se o Stafford não jogasse esse ano com a desculpa de que estamos reavaliando a lesão, não sei o quê. Não digo que vai aquela coisa ali, não, ele não vai estar pronto pro início da temporada. Aí você pisca o olho, a gente tá no Halloween. Aí começa no PUP list. Aí já vão 6 semanas. Aí no Halloween ele não jogou ainda, né? E assim sucessivamente, quando você vê ele não jogou. Aí chega novembro, nessa altura não tem mais por que ele volta. O time começa 2-6, 3-6, e aí realmente, não, agora ele tá liberado, mas vamos segurar e tal. Eu acho que tem um outro ponto só que meio que contrapõe essa visão realmente de rebuild, é que a gente não tem muita clareza de o que tá acontecendo com o Sean McVay, né? Já é a segunda vez que se especula uma aposentadoria, e a impressão que eu tô tendo é que o time e ele vão quase levar essa situação ano a ano. Se for o caso, aí fica realmente difícil se comprometer com um grande rebuild, né? Mas essa é uma situação que admito que eu tenho muito pouco feeling pra saber em que direção tá caindo. Eles sabem totalmente, pra ser sincero. Quando ele aceitou voltar pra mais uma temporada, né, ele sabia qual era o plano, né? Ele sabia se era rebuild ou se era realmente um passo atrás pra tentar dar 2 passos pra frente. E eu duvido muito que os Rams tomariam uma decisão que desagradaria o Sean McVay, né? Mas eu ainda acredito, eu tô pendendo mais pra gente ver não acho que ele, como você falou, não acho que eles não vão trocar o Cooper Kupp numa escolha de segunda rodada, né? Se tá um valor bem mais baixo, como foi esse do Jalen Ramsey, ou pelo próprio Aaron Donald e a questão do contrato do Matthew Stafford. Sobre o Jalen Ramsey em si, eu acho que a percepção da temporada dele, de muita gente, é de que ela foi pior do que ela realmente foi. Ele não começou bem o ano mesmo, mas ele melhorou muito ao longo da temporada. No geral, a temporada dele foi muito boa. Eu não gosto quando os Rams colocam ele no slot, colocam ele ali perto do box, com a desculpa de que ele é um bom tacleador, ele vai ajudar mais no jogo terrestre. Eu gosto de ver o Jalen Ramsey, bota ele fixo no lado, ou bota ele seguindo o wide receiver 1 do adversário, que eu acho que acho que vale lembrar 3 coisas, né? Nesse sentido. Desculpa me interromper, mas só para complementar. Primeiro, ele queria ser um marcador homem-homem. Né? Eu gosto muito dele nessa função meio híbrida que você falou, perto do box, ele mais quase às vezes um terceiro safety, quase um slot corner ali. Eu gosto muito, mas ele praticamente não gosta. A segunda coisa é que o Rams é um time que aumentou muito o volume de jogar em zona no passado. Então você pode argumentar que, já que eles querem jogar zona, talvez esse seja o cara que dê pra se livrar, ficar abaixo do cap e não precisa trocar mais ninguém, né? E cada vez mais os times da NFL estão jogando mais zona, né? Cada ano aumenta a porcentagem de snaps, a porcentagem de formação base com zona. Só que ele vai pro time do Vic Fangio, né? E o Vic Fangio, a gente sabe como ele tem a defesa dele melhor. O covertrizão básico que dominou a liga por tanto tempo, né? A defesa dele funciona melhor quando tem um grande corner pra segurar de um lado, que ele não precisa dar tanta ajuda, né? Eles pensaram o Byron Jones, que não jogou na temporada passada, tem o Xavier Howard ainda. Então, eu gosto desse reforço pros Dolphins. É um time que projeta com uma defesa muito boa pra próxima temporada, né? Porque o Vic Fangio, por si só, ele já vai elevar o nível, né? Porque defesa é muito esquema, né? É muito os jogadores saberem estarem na posição certa, no lugar certo, e ele coloca isso. Ele bota os jogadores na posição pra ter sucesso,
Ele não é aquele cara ali como era o Seahawks, por exemplo, do auge da Legion of Boom, né? Que não era nada sofisticada em esquema, mas tinha os melhores jogadores. Ele é um gênio, uma das melhores mentes defensivas. A melhor mente defensiva, na minha opinião. Tirando o Bill Belichick, que eu acho não sei se você tá contando por ser head coach, né? Não, ele e o Belichick. Ele e o Belichick. Ele e o Belichick, talvez o Wade Phillips, dos últimos... o Wade Phillips um pouco antes. 20 anos. Mas é uma grande mente defensiva e eu acho que os Dolphins têm tudo pra ter uma grande defesa. Só que no fundo, eles estão tentando reviver a visão que eles tinham quando eles trouxeram o Byron Jones, né? Era ter justamente aquela dupla. Eles pegaram o Byron Jones, já tinha o Xavier Howard, eles pegaram na primeira rodada do draft aquele corner que eu nunca sei falar o nome, Ibubanoi, alguma coisa assim. Bom slot. Não deu certo, o Byron Jones não ficou saudável, não jogou bem quando ficou, então acabou não se concretizando essa visão. O Ramsey é uma segunda tentativa de fazer isso dar certo, né? Se eu fosse advogado do diabo, eu apontaria aqui que eu achei que o Jalen Ramsey, ele deu uma queda no final da temporada passada, e eu acho que ele deu mais uma queda esse ano. Ainda é excelente, ainda é elite, mas talvez você olhe isso e pense, ok, será que os melhores anos dele já ficaram pra trás? Ele tem 28 anos, não é como se ele fosse um cara de 35 anos que já tá no finzinho da carreira, mas talvez isso tenha pesado, mas eu tô otimista que nem você. Eu acho que ele e o Xavier Howard, baita dupla, vai ajudar o time a ser um pouco mais flexível com as formações. E, de certa forma, já que você falou, né, que o Vic Fangio gosta de ter um corner que fecha um lado pra não precisar deslocar a defesa, você, de certa forma, você pode falar que você se protege um pouco de lesão contra um dos dois, porque mesmo que se um dos dois sair, você ainda consegue ter alguém para fazer essa função do outro lado. Então, sabe que nem na NBA a gente fala, mas a vantagem de ter 3 estrelas é que se uma machuca, você ainda tem 2? Tem esse aspecto pro Dolphins. Então, eu gosto deles, eu entendo o desespero do Rams, eu só fico surpreso que nenhum time olhou para ele e pensou, caramba, será que não vale a pena pagar uma escolha de segunda rodada? Fiquei um pouco surpreso. Eu fiquei surpreso também de ser o melhor que os Rams podem conseguir. Eu entendo os Rams, não só na questão contratual, mas na questão técnica também, né? Cornerback é uma posição que oscila muito, ele já tá entrando no que a gente acredita que é a reta final do auge dele, né? Então, é aquela coisa do Patriots, do Belichick, né? Se desfazer de um jogador um ano antes dele cair, ao invés de um ano depois. Ainda assim, eu acho que pros Dolphins vale muito a aposta. Eu acho que pagar uma terceira rodada acreditando que o Jalen Ramsey pode, de repente, ser o Jalen Ramsey por 2 anos, que são os 2 anos garantidos que ele tem no contrato, pra mim é uma aposta muito boa. E eu discordo de você sobre... Eu achei que ele terminou o ano melhor do que ele começou na temporada passada. Eu também, mas eu acho que não ainda tá no nível do que ele jogou nos últimos 2 anos, vamos dizer assim. Cornerback é uma posição que oscila muito. Oscila muito e depende muito de tática, que nem você falou, né? Depende de esquema tático. Eu acho que ele é um dos caras mais à prova de esquema tático que você tem nesse sentido, mas... Assim, eu adoro a aposta, não vou falar que é uma certeza, mas, sim... Até onde dá pra ter uma aposta segura pagando 20 milhões por ano, eu acho que ele é uma aposta segura. Vamos seguir agora para vencedores e perdedores da troca entre Bears e Panthers, né? Eu já falei... Era treta, gostei. Eu fiz um podcast emergencial na sexta à noite. Tive 2 noites para refletir agora sobre esse negócio. E eu separei aqui 3 ganhadores, 3 perdedores. Antes, lembrar que tá rolando um sorteio para fãs de NBA, como o Vitor Camargo é um fã de NBA. Eu tô criando uma lista no WhatsApp só sobre NBA, com os meus conteúdos sobre NBA, com sorteios relacionados à NBA, podcast de NBA, texto, tudo vai ser nessa lista. Eu não quero misturar NFL e NBA, eu já tenho o pessoal de NFL. Então, eu vou sortear 3 pessoas que se inscreverem na lista de NBA no WhatsApp. Eu vou sortear 3 Pix de R$50. O sorteio já tá rolando, eu não sei, no último podcast semanal de NBA. Mande um WhatsApp o número tá na descrição, melhor do que eu falar aqui, o número tá na descrição, o link que já abre o WhatsApp tá lá. Manda um print, claro, você precisa me adicionar aos seus contatos, senão você não vai receber mensagens. Manda um print comprovando que você me adicionou aos seus contatos, escreve lá, quero receber, que eu vou te adicionar na lista. E o sorteio ia ser segunda-feira, eu tô colocando o prazo agora até quarta-feira, dia 15, às 18 horas. Então, bem simples, bem fácil. E toda vez que eu tiver um conteúdo novo sobre a NBA, que eu tiver uma promoção relacionada à NBA,
você vai ficar sabendo pelo WhatsApp, então não deixa de participar. Vencedores e perdedores, Vitor, da troca entre Bears e Panthers. Se você mora debaixo de uma pedra, o Chicago Bears trocou a primeira escolha do draft para o Carolina Panthers, recebeu um pacote que inclui... Eu tô enrolando aqui enquanto eu acho... A escolha número 9. Foi a escolha número 9, subiu da 9 para a número 1. A escolha número 61. Que é de segunda rodada. Segunda rodada, final de segunda rodada, vale lembrar. Uma escolha de primeira rodada uma primeira escolha de primeira rodada no próximo ano, né? Draft 2024. Uma segunda no próximo ano também. Isso. E o DJ Moore. É. Aqui, para recapitular. Nona escolha geral, primeira rodada de 2024, segunda rodada em 2025, segunda rodada desse ano, e o wide receiver DJ Moore, que eu falei lá no podcast e reforço, é um ano bem ruim para wide receivers, tanto no draft quanto no mercado de free agent. Assim, no draft não tem aquela super estrela, né? Tem caras que eu acho que são talentosos, mas nenhum grande prospecto. Não tem um Ja'Marr Chase nessa... É considerado um dos drafts mais fracos dos últimos anos, eu acho. É, mas ainda tem alguma profundidade, só não tem aquele cara do topo. E você vai ver os wide receivers que a gente vai falar aqui no mercado de free agents, você vai entender o que eu tô falando. Então, recebeu o DJ Moore, eu acho que é um excelente valor pro Chicago Bears, que é um... Eu adorei. Num contrato bem razoável, seguindo em frente, 17 milhões e meio por temporada. Primeiro ganhador pra mim é o Chicago Bears. Eu não teria feito isso? Não teria. Teria selecionado o Bryce Young, já falei aqui no podcast algumas vezes, mas eles receberam um valor bem considerável pela primeira escolha geral. Acho que é um valor justo, não acho que o Panthers pagou mais do que deveria. Eu acho que é o preço da primeira escolha geral mesmo, pra você subir da 9 para número 1. E tinha muita conversa de o Chicago Bears tem que trocar no máximo para 4 para ficar no alcance do Jalen Carter ou do Will Anderson Jr. Eu acho isso besteira. Eu acho que eles têm que acumular o maior número possível de escolhas. E tudo bem. E essa troca não estaria disponível na semana do draft? Creio que estaria. E você poderia, de repente, conseguir mais de outro time, né? Você fazendo esse leilão. Mas, ao mesmo tempo, como é um bom valor, eu acho que os Bears tomaram a decisão certa de puxar o gatilho. Na verdade, o que o timing dessa troca me indica é que assim, você vai trocar a primeira escolha pela número 9, beleza. Você vai ganhar pelo menos uma escolha futura de primeira rodada e 2 escolhas de segunda rodada, beleza. Pra mim, o que isso me diz é que, na visão do Bears, o DJ Moore é a parte fundamental dessa troca. Então, eu iria ao contrário. Eu acho que os Panthers, eles não queriam ir pro mercado de free agents sem saber se eles estariam no alcance, se eles conseguiriam subir por um quarterback do draft. Eles indo pra free agency, já sabendo que eles têm a primeira escolha geral, eles não precisam nem ligar pro agente do Jimmy Garoppolo, nem ligar pro agente do Baker Mayfield, sei lá. Nisso a gente discorda. Eu acho que essa vontade do timing da troca veio do Bears. E pelo que foi falado desde então, realmente o Carolina queria mandar uma terceira escolha de primeira rodada em 2025 e o Bears estava querendo o DJ Moore e quem piscou primeiro foi a Carolina. E, de novo, eu vejo o DJ Moore como parte fundamental dessa troca e é o que me faz gostar mais dela pro Bears. Porque a gente já discutiu, você discutiu aqui várias vezes, já falamos no Twitter e tudo. Pro Bears, o que significava a possibilidade de trocar a primeira escolha do draft. A não ser que você realmente adore um dos quarterbacks calouros e não esteja com um tempo, acha muito melhor, né, do que o Justin Fields, troca, pega escolhas extras, monta um time melhor. Maravilha. Isso aí, acho que era consenso entre todo mundo, né? A adição do DJ Moore, pra mim, funciona por 2 motivos. 3. Primeiro porque é o seguinte, se você fosse trocar o DJ Moore no mercado, eu ficaria muito surpreso se ele não valesse uma escolha de primeira rodada. Um contrato relativamente barato, não garantido, 25 anos, um wide receiver 1 que colocou ótimos números, mesmo jogando com péssimos quarterbacks de modo geral. Eu acho que ele é uma escolha de primeira rodada por si só. Segundo, que eu até comentei isso com o Gabriel, mas eu acho que um dos grandes vencedores dessa troca é o Justin Fields. E parte disso agora a gente consegue avaliar o Justin Fields. Não querendo fazer uma comparação, mas já fazendo a comparação, me lembra muito o que o Eagles fez ano passado, né? A gente tem o Hurts, ele teve um ano promissor, mas ainda meio cru. Troca por um wide receiver 1, vamos desenvolver, vamos ver o que a gente tem nele. Se a gente tem... a gente descobriu que ele realmente é tudo isso, é o nosso quarterback do futuro, maravilha. Um wide receiver desse calibre vai ajudar a mostrar essa situação. Se não for,
Agora você tem ativos extras para chegar no que vem, sua campanha vai ser ruim se ele não for. Então a defesa é fraca, se o Justin Fields não for bom, você vai ter uma campanha ruim, você vai ter mais uma escolha de primeira rodada, mais uma escolha de segunda rodada, para tentar subir no draft e pegar um quarterback da classe do ano que vem, que tem o Caleb Williams e tem o cara de North Carolina, Mays, acho que dizem que é muito bom. E, se for o caso, esse quarterback vai chegar com o DJ Moore no elenco. O DJ Moore não vai ficar só esse ano, ele vai ficar para os próximos anos. Então eu acho que essa troca funciona em todos os sentidos. Ele funciona. Se você, que nem eu, gosta do Justin Fields, acha que isso vai ajudar a destravar o Justin Fields, porque agora você tem o Mooney não usa mais ser o número 1, pode ser o número 2, o Claypool não usa ser o número 2, pode ser o número 3. Eu acho que eu fiz o Gabriel dormir com o meu monólogo. E não, só tinha caído a ligação mesmo. E pra mim tudo encaixa de um jeito muito bom. E se o Bears cai pro número 3 ou 4, é o que você falou, eles vão atrás do Will Anderson ou do Jalen Carter. Na número 9, eu acho que de longe o nome mais provável agora para Chicago é o Peter Skoronski, o tackle /guard de Northwestern. Então, mais uma peça ofensiva para Chicago que seria adicionada. Então, o que tudo indica, a estratégia de Chicago é acumular ativos futuros legais, mas acima de tudo, vamos dar todas as armas e todo o contexto que o Fields pode precisar. Ao final dessa temporada, a gente tem que saber se o Fields é o nosso quarterback ou não. E eu acho que eles se colocaram não só numa situação para fazer isso, como se colocaram numa boa situação para mudar de direção ano que vem, se assim eles acharem que é o melhor caminho. Eu gostei muito da troca para Chicago. Verdade, tudo... O problema é que se resume à mesma questão, né? O Justin Fields é o cara, o Bryce Young é o cara, então é sempre essa pergunta e é o que vai ditar mesmo o seu futuro. Isso é a única coisa que... a gente tem 4 quarterbacks no futuro. Não, esse sentimento eu vi muito, né? E eu mesmo falei, né? O Philadelphia Eagles mostrou um baita time ao redor do Jalen Hurts e, pra ter certeza, você não constrói a estrutura do Philadelphia Eagles numa off-season, né? Mas você não... O Eagles era muito melhor do que o Bears entrando na off-season do que o Chicago é. Isso, sem dúvida. Por isso eu não quero fazer uma comparação direta, mas eu acho que a lógica é parecida. Você não... O tipo de pensamento é parecido. Você não pode sair dessa temporada com alguma dúvida sobre o Justin Fields. Ou ele é o cara, exato, ou ele não é o cara. E, enfim. Perdedor... E se não for, você tem escolhas pra se movimentar em outra direção ano que vem. Essas escolhas extras realmente são bem importantes. Perdedor, eu coloquei Indianapolis Colts pelos motivos óbvios, né? Agora com certeza vão sair 2 quarterbacks na frente deles e tem uma queda. Depois dos 2 quarterbacks, por mais que você possa gostar do Will Levis ou do Anthony Richardson, tem uma queda. Um ganhador é o Anthony Richardson. Esse eu fiquei curioso. Eu concordo, mas eu queria ouvir seus motivos para ter colocado o Anthony Richardson entre os ganhadores. Eu concordo por um motivo, mas eu quero saber se é o mesmo que você. Eu acho que garante ele no top 5 do draft, né? Porque existe uma chance de algum time subir. Acho que o piso dele agora é o Colts na 4. E ele pode sair na 3, se algum time trocar com o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals eu acho que é um perdedor, e a gente tava conversando antes de entrar no ar que você... Antes de chegar nisso, peraí, deixa eu só falar sobre o Richardson. No fundo é o mesmo motivo que o meu, então que bom que a gente tá pensando igual, porque o que falava-se muito era que o Bears poderia trocar ou com o Texans ou com o Colts. Se é o caso, o cenário mais provável é 1-2 quarterback, 3-4 pro Colts, defesa, né? Will Anderson, Jalen Carter. Com o Panthers... E aí você tem uma distanciazinha até número 5 e um pouco mais para baixo você tem o Raiders, tem o Panthers, Atlanta, times que poderiam querer um quarterback. Então parecia que você tinha uma separação clara entre os blocos de quarterbacks. Com isso, eu acho que você empurrou lá para cima. Você colocou um time a mais lá para cima. Eu acho que a gente vai entrar no Arizona agora. A escolha número 3, eu acho que vira um ativo interessante. Então eu acho que a chance de você sair com 4 quarterbacks nas primeiras 4 escolhas cresceu consideravelmente agora. Então, concordo com você nesse sentido. E o que eu discordo é o Arizona. Então, vamos lá. Vamos falar do Arizona. É porque eu não acredito... O cenário ideal pro Arizona Cardinals era os Bears ficarem na primeira escolha e não draftarem um quarterback, né? Esse seria o cenário ideal, que eu acho que nunca foi muito provável, mas era o melhor cenário pro Arizona Cardinals. Tendo a garantia que 2 quarterbacks saíram no top 2, eu acho que reduz o valor da escolha dos Cardinals, porque eu não acho que vai ter uma grande corrida assim tão forte para subir pelo Anthony Richardson ou pelo Will Levis. Eu acho que essa correria existiria se cai o Bryce Young ou cai o CJ Stroud. Eu
Eu acho que eles ficam meio que no... Eles ficam meio que no meio ali, meio entalados. Eles vão acabar escolhendo, eu acredito, um dos defensores, né? E vai ser um bom jogador, mas não é o melhor valor que você pode ter com a terceira escolha geral, né? Se uma escolha tão alta... Quanto mais alta a escolha, você basicamente você maximiza o valor dela selecionando um quarterback ou trocando pra baixo. E eu acho que no final os Cardinals não vão acabar fazendo nenhuma das duas. E eu não consigo ver um apetite tão grande. Quer dizer, ele tem um mês pro draft, né? Então, mais de um mês. Pode mudar. Mas eu não sei se vai ter um apetite tão grande pra alguém subir pelo Anthony Richardson ou pelo Will Levis. Eu acho que o mais provável é o Colts sentar na escolha número 4 e selecionar o Richardson, o Levis, que seja quem for. E o Raiders atacar o mercado de free agents e outros times também não... Eu não acho que tem esse fogo pra subir pra escolha dos Cardinals. Engraçado, é a leitura completamente oposta à minha. Eu acho que numa situação que a gente falou, o Colts subindo pra primeira escolha, ou até o Bears invertendo com o Texans, o mais provável era que a Arizona ficasse nessa posição, escolhesse um dos defensores, o defensor que sobrasse, né? No caso número 2, se fosse o Bears, possivelmente pegar o Will Anderson, só o Jalen Carter, e vice-versa. E eu achava que o mais provável, até porque é uma diretoria nova, front office novo, esses times costumam ser um pouco mais conservadores no draft, especialmente se você tem um blue chipper que nem o Will Anderson a bordo. Então eu achava que o mais provável da Arizona era pegar um defensor. Agora eu acho que não só. Basicamente é garantia, 99,9% de certeza, que você pode escolher qualquer defensor. O Will Anderson vai cair pra você, porque o Jalen Carter teve aquela questão legal, não sei ainda como é que isso vai afetar, ninguém sabe como é que vai afetar o draft dele, mas digamos que afete, digamos que alguns times tenham medo de draftar, você pelo menos garante o Will Anderson agora, no número 3. Então se você quer pegar o que muitos consideram o melhor defensor, jogador desse draft, ponto, sua chance aumentou. E segundo, eu acho que pelo mesmo motivo que aumentou as chances do Anthony Richardson sair no top 5, eu acho que a escolha número 3 virou um ativo muito melhor. Porque agora você basicamente garante que vai sair quarterback 1 e 2, e você tem o Colts na 4, que tem grande chance de também pegar um quarterback. Justamente por ser Carolina, eu acho que o valor da escolha número 3 subiu agora. Eu acho que a sinalização é, olha, essa é a sua última chance de pegar um quarterback. Você que tá na escolha número 8, número 9, número 8, 7, 10, aquele bololô ali, agora sua última escolha de sair com um dos 4 principais quarterbacks do draft é a número 3. Então eu acho que aumenta a chance dela ser trocada, que pra mim seria o ideal pra Arizona. Aumenta a chance de, se eles não trocarem, eles pegarem um jogador melhor. Aumenta o valor de troca da escolha. E 4, eu acho que a movimentação do DJ Moore aumenta um pouquinho o possível valor de troca do DeAndre Hopkins. Então, pra mim, eu achei a Arizona um dos grandes vencedores da troca. Pra encerrar ganhadores e perdedores, eu coloquei aqui o CJ Stroud, grande ganhador, porque ele se tornou o franco favorito nos sites de aposta pra ser a primeira escolha geral do draft. Aliás, logo deve ter odds de draft lá no Bodog, se você quiser apostar em draft com responsabilidade. Crie sua conta utilizando o meu link que tá na descrição. É uma forma muito importante de ajudar o podcast. O CJ Stroud é um baita vencedor. Ele não seria a primeira escolha geral, acho que a maioria dos times, mas parece que o Panthers ama o CJ Stroud, né? Eu não culpo, não acho que é um absurdo ter o CJ Stroud na frente do Bryce Young. Ele é o meu número 1. Eu teria o Bryce Young, eu já falei isso aqui 1000 vezes, acho que não vale a pena nem... já expliquei em 2 podcasts seguidos porque eu amo o Bryce Young. E o Bryce Young é um dos perdedores, porque ele era basicamente garantido a primeira escolha geral. E não é uma questão só de ego do jogador. Cada escolha você tem um pouquinho a mais de dinheiro, né? Tipo, $1 milhão a mais, né? Sim. Então cada escolha que o CJ Stroud cai, ele perde $2, $3 milhões, né? A mesma coisa o Bryce Young, né? Então, acho que pra encerrar, esses dois são ganhadores e perdedores de expectativa. Engraçado, eu não concordo com esse também, viu? Você tá muito discordante hoje, Vitor. Eu tô, mas não concorda com o horário da gravação, não concorda com as minhas takes. Você quer um cara que só concorde com você ou você quer um cara que te force a repensar as coisas, a avaliar melhor? Eu quero que concorde comigo. Não esquece, eu geralmente tô certo. Tá? Eu concordo, eu gosto de que nosso jogo no passado. Verdade, isso que eu iria falar agora. Mas, só pra explicar aí rapidinho. Primeiro, eu acho que é verdade que aumenta a chance do CJ Stroud ser o primeiro escolhido, embora eu acho que ele era o favorito para ser a primeira escolha de qualquer jeito, pelo menos na minha visão. Eu acho que ele é a escolha mais segura entre essas 4.
Então eu acho que já seria escolha no maior dos casos, mas eu acho que se o DJ Moore não tivesse sido trocado e quem tivesse sido trocado fosse uma escolha de 2025, eu teria gostado mais por ele, porque já olhou o depth chart do Panthers de wide receiver agora? Pô, mas qual... Eu vi muito esse sentimento. Trent Marshall, alguma coisa, Laviska Shenault. E o Laviska Shenault. Que eu ainda acredito. Eu ainda acredito em Laviska Shenault. Todo time que seleciona um quarterback na primeira escolha geral, 95% das vezes o cara cai num cenário de terra arrasada. Eu não me preocupa. A gente sabe que isso importa. Se você pensar, tipo, que os últimos quarterbacks que foram draftados na primeira rodada e que deram certo, a maioria jogou com um bom wide receiver logo de cara. Chegou jogando com um bom wide receiver. O Trevor Lawrence não. Ele é exceção, mas ele melhorou muito depois também que você melhorou Joe Burrow melhorou, né? Quando o Ja'Marr Chase chegou. Mas ele também já teve no primeiro ano o Higgins, o que ajudou também. Mas assim, eu acho que é natural. Eu acho que é um caminho natural. Você traz o quarterback, você vai construindo ao redor dele. Você não vai estar na primeira escolha geral se você tiver uma boa situação pra colocar ele. Os Bengals não tinham pra colocar o Joe Burrow. O Jaguars não tinha pra colocar o Trevor Lawrence. Os Rams lá atrás não tinha pra colocar o Goff. Mas pra mim essa é a diferença entre você ter a sua primeira escolha e você trocar pela primeira escolha. Quando você troca pela primeira escolha pra subir, significa que você não está na primeira escolha. Então, já você consegue ter a 9ª, 10ª escolha do draft com uma infraestrutura razoável e um quarterback ruim. Entendeu? Justo. Eu acho que cada vez mais o que você tá vendo é que você não só precisa achar um quarterback bom, é aquele debate, em inglês eles chamam de nature versus nurture, né? Talento é uma parte da equação, mas desenvolver esse cara, colocando ele numa boa situação, é parte importantíssima da equação também. Eu tô pendendo muito mais hoje em dia se o cara é especial, ele vai ser especial. Claro que tem extremos, mas eu... Você podia colocar o Mahomes no lugar do Josh Rosen. Josh Rosen. Ele seria o Patrick Mahomes. Eu acho que ele seria. Eu não acho que ele ia ser o Patrick Mahomes. Enfim, eu não acho que ele ia ser o Jalen Rose. Mas assim, eu acho que você precisa dessa infraestrutura e eu acho que o CJ Stroud chega talvez na pior infraestrutura possível nesse momento, embora a linha ofensiva seja boa. E no caso do Bryce Young ser o perdedor, eu acho que se você perguntar pra ele se ele prefere ser a escolha número 1 do Panthers ou número 2 do Texans, acho que ele aceita ser número 2 do Texans tranquilamente. Porque eu acho que vai ficar perto de casa, já é ídolo na região. A infraestrutura ofensiva é um pouquinho melhor, um pouco melhor. Tem um técnico que todo mundo gosta, que é o... DeMeco Ryans. Eu acho que ele tá perfeitamente tranquilo sendo a escolha número 2. Essa aqui é a minha opinião, viu? O CJ Stroud não queria ir pro Texans porque o agente do CJ Stroud e o técnico pessoal do CJ Stroud é o técnico pessoal e o agente do Deshaun Watson, né? Então, ele não... Antes da gente ir pros Friends, eu tenho uma última pergunta pra você, só. Por favor. Existe um boato circulando. Eu acho que o Dan Orlovsky falou disso, aquele Daniel Jeremiah, da NFL falou isso, de que essa troca para a escolha número 1 é pelo Anthony Richardson. O que você acha do boato? Ou da possibilidade, como você quiser. Eu não acho que eles subiriam com tanta antecedência e tão alto pelo cara que vai... No momento ele é o QB3, né? Eu acho que dá pra dizer que ele ultrapassou... Acho que na maior parte das pessoas ele é o QB3. Ele ultrapassou. É o meu QB3. Também. Eu não acredito. Vamos seguir agora, senão a gente vai ficar muito atrás e a sua senhora vai brigar comigo, porque... Até as 10, antes de começar a Last of Us. Começa 9 na HBO, tá? Você vai ver no HBO Max? Que eu acho que vai começar 9. Você vai ver no HBO Max. Que eu acho que vai passar na TV mesmo, vai passar 9 horas. Enfim, acabou o horário de verão, começou o horário de verão, na verdade, nos Estados Unidos. Significa que os jogos da NBA agora 1 hora mais cedo. E Last of Us também 1 hora mais cedo. Vamos passar pro bolão dos Free Agents. Eu coloquei aqui 12 nomes. A gente não vai destrinchar todos, a gente vai passar rápido. Ano passado a gente fez esse exercício e Vitor Camargo me derrotou. Ele acertou 2 nomes, eu acertei apenas 1. Nós dois acertamos que o Terrell Armstead assinaria com o Miami Dolphins. E o Vitor acertou que o J.C. Jackson assinaria com os Chargers. Contratação que, como todo mundo sabe, deu super bem. Nenhum problema nessa contratação. Enquanto ele jogou, ele foi queimado o tempo todo. A gente fez 7 nomes apenas no ano passado. Então eu aumentei para 12, pra gente ter uma margem maior, pro Vitor poder me vencer demais. Eu só vou dizer que aquela gravação, eu estava de férias, eu estava gravando num quarto de hotel em Barra de São Miguel, por isso que eu não estava tão bem preparado.
Hoje eu estou bem preparado. Fui pro Football Focus, li rumores, analisei, vi highlights, analisei Eu não, ali então esse é o seu ano, cara. All 22. Ano. Então eu vim pra vitória. Eu vim pra vitória esse ano, Vitor. Se prepare. Vamos começar... Eu sentei no título, acomodei. Só um detalhe, só completar uma coisa que você falou. Geralmente, existe um motivo pra free agent ser free agent. Eu digo isso. O cara chegar no mercado. Esse ano parece pior do que de costume. Eu sei que eu não tô vendendo bem. Eu não tô vendendo bem o produto que a gente vai fazer agora, mas já teve ano com free agents melhores. Esse não é o melhor mercado. Mas vamos começar pelo ataque, do goleiro ao centroavante, quarterback, Vitor, Jimmy Garoppolo, 49ers, 31 anos. Qual time você acha que vai contratá-lo? Acho que são os mais fáceis, honestamente. Eu acho que é pro Raiders. Eu também coloquei Raiders. Acho que a ligação dele com o Josh McDaniels é bem óbvia, né? E é um time o Raiders não tá em posição de pegar um quarterback no draft. É um cara que já trabalhou e já tá meio... Não vou dizer pronto pra ganhar, mas pra entrar e jogar. E o Raiders investiu demais nos últimos anos, capital mesmo, em um time que é bom hoje pra ir com um quarterback X esse ano e tancar pro ano que vem. E eu consigo ver o Jimmy Garoppolo com o uniforme dos Raiders. É bem fácil de visualizar, então essa aqui é simples, então concordamos. Jimmy Garoppolo mora ali na Bahia também. Não, é Las Vegas, Não chute cerebral agora, esquece. Estamos... O Vitor tá com a cabeça ainda em 2017. Num TikTok recente, eu postei o top 10 do MVP do site da NBA, e no automático eu falei Domantas Sabonis, Indiana Pacers, e o pessoal tá me crucificando até hoje, né? Pior que no texto tá Sacramento Kings, só que eu falei Indiana Pacers. O que as pessoas têm que entender é que essas coisas não são nem um pouco... Depois você passa muito tempo se acostumando com alguma coisa, não é só virar a chavinha. Imagina, o pessoal que acompanha meu trabalho agora não sabe quantos anos eu passei chamando o San Diego Chargers. Eu ainda chamo San Diego Chargers. St. Louis Rams, enfim. Left tackle Orlando Brown, ex-Kansas City Chiefs, 27 anos, não recebeu a franchise tag, tá no mercado. Pra onde ele vai? Um dos nomes mais difíceis, na minha opinião, dessa lista. Muito difícil mesmo. Viu? Porque por um lado ele encaixa em muito lugar, por outro lado ele não encaixa... O cara já saiu com dificuldade, ele tava num time bom, numa situação boa do Ravens, quis sair pra ser left tackle, não chegou num acordo, foi franchise tag, não chegou num acordo. Ele é bom, mas... de novo, existe um motivo pra esses caras estarem sendo sempre free agents. Né? Ele é um bom left tackle, mas não é top 10 da posição. Talvez seja, mas definitivamente não é top 5. Exato. E talvez ele seja melhor como right tackle que left tackle, mas ele quer ser left tackle, saiu do Ravens por causa disso. Então, tem 2 times na minha lista. Eu acho que os 2 fazem sentido. Mas eu vou ter que... Na verdade, tem 3. Mas se é pra escolher um, eu acho que eu vou no Tennessee Titans. Um time que trocou... Praticamente vai remontar o ataque quase do zero aí, em relação aos últimos anos. Eu falei disso lá no podcast do Dejar, da Jabá, dentro do seu podcast, foi mal, mas... A gente falou disso, sobre como o time deles vai começar quase do zero. E quero ver você no podcast da Nike falar do seu tênis da Adidas. Brincando, eu participei já uma vez do 10 Jardas também. Grande podcast. Eu participo dos 2, sabe? Você joga os 2 lados da situação. Eu sou tipo várias, assim, de Game of Thrones. Tem mas eu acho que é um time que tem cap space, um time que precisa de tackle urgentemente. E embora talvez o Derrick Henry não esteja lá, eu acho que é o tipo de time que iria atrás de um cara que é mais um tackle de jogo terrestre do que de proteção ao quarterback. Olha, então eu vou de Titans. É um time que tem bastante cap space, inclusive. Pequeno parênteses aqui, eu não sei se eu participei do 10 Jardas. Quem que apresenta o 10 Jardas? É o JP, mas depende. Eles têm ou o JP ou o Canguru. Eu gravo com o JP, geralmente, porque é o nosso podcast anual. Caramba, agora eu não sei se eu participei, cara. Eu já participei de tantos podcasts. Tô pesquisando aqui no Twitter. De qualquer forma, excelente podcast, um dos mais escutados da NFL. Escute. Prefiro que você escute o meu, né? Mas se for escutar outro podcast, pode escutar os 2, não é uma escolha entre A ou B, né? Não, mas agora eu tô em dúvidas. Por que eu participei? Cara, eu já participei de tanto podcast. Enfim, se eu não participei, enfim. Eu tô falando uma grande besteira. Eu vou pesquisar depois no meu Twitter e eu falo pra vocês.
Tennessee Titans foi um dos times que eu pensei mesmo. Eles dispensaram o Taylor Lewan. Enfim, precisa de left tackle. Eu coloquei Pittsburgh Steelers. Eu sei que não é um time que costuma fazer grandes contratações, mas eles precisam de reforço. Não tava entre os meus 3 times. E eu acho que existe uma chance grande dele voltar ainda pros Chiefs. A questão aqui é porque tem 2 coisas, né? Você ser campeão e você ter um grande contrato. Jogadores que já tiveram um grande contrato, eles dão prioridade a time que eles podem ser campeão. Jogador que já foi campeão, dão prioridade ao time que ele vai receber mais dinheiro. E o Chiefs não vai ser o time que vai oferecer mais dinheiro pro Orlando Brown. Então eu não acho... No fundo, eu acho que ele pode acabar optando pela segurança. Mas os Chiefs não vão conseguir desconto com ele. Odell Beckham não jogou na temporada passada. Posso só falar quais eram meus outros 2 times sobre o Brown? Por favor. Era o Arizona Cardinals e o Washington Commanders. 2 times que precisam de ajuda na linha ofensiva. E tem bastante cap space. Então vamos lá. Olha, eu acho que eu tô olhando aqui, eu acho que eu fiquei maluco. Realmente, eu não participei do 10 Jardas. Foi algum outro podcast que eu participei. Quem NFL faz isso com as pessoas. Agora eu tô maluco, porque teve um... Odell Beckham, vamos lá. Eu acho que ele vai assinar com o Minnesota Vikings. Vikings? Uau! De novo você tá me surpreendendo. Dispensaram o Dan Thielen. Ele é parça... Vamos pagar uma nota pro Justin Jefferson. Ele é parça do Justin Jefferson. E eu acho que os Vikings já estão no modo... Vamos agradar o Odell Beckham. Eu acho que ele pode fazer o que o Adam Thielen fazia e até melhor, né? Ele é um cara que vai trabalhar mais rota intermediária, um pouquinho mais na red zone e tal. O Justin Jefferson, wide receiver, pode fazer absolutamente tudo. Então, é isso. Eu acho que ele vai pro Minnesota Vikings. E você? Eu não acho que ele vai querer ir pro Vikings. Eu acho que ele quer que um time que vai ser campeão. Ele não vai ser campeão do Vikings. Eu não acho que ele tem muito o que querer, não. Eu acho que ele vai melhor dinheiro que se apresentar. Eu acho que vai ser o Cowboys mesmo. Eu vou ser conservador nessa. Eu acho que ele vai ficar em Dallas. Dallas precisa de mais um wide receiver. Ele quer jogar lá. Eu acho que ele vai pegar um contrato mais barato de 1 ano pra jogar 1 ano lá. Justo. Juju Smith-Schuster. Esse foi outro nome que me deu trabalho. Esse não me deu muito. Não te deu? Eu coloquei Baltimore Ravens. Eles já tiveram interesse da última vez que ele foi free agent. Pode ser uma forma deles mostrarem a gente não vai te oferecer 100% garantido, Lamar, mas aqui, trouxemos um wide receiver pra você. E, enfim, eu acho que ele vai... Meu palpite hoje seria Baltimore Ravens. Também acho que tem uma chance grande dele ficar em Kansas City, só que eu acho que essa chance diminuiu depois da treta com o A.J. Brown. Que ele vai querer ir pra outro time provar. Vai ser a decisão totalmente errada pra carreira dele, mas ele vai querer ir pra outro time pra se provar. Exatamente o que me aconteceu. Eu tava com o nome dele no Chiefs, e aí vi esse negócio e falei, acho que ele vai sair só porque ele vai querer um papel maior em um outro time, hein? Então, esse eu admito que eu sofri. E no final, eu cheguei à conclusão de que ele vai pro Green Bay Packers. Pô, seria engraçado eles investirem num wide receiver no ano que o Aaron Rodgers sai. Vão gastar a escolha de primeira rodada e vão trazer ele no ano que o Aaron Rodgers sai. Você ouviu aqui primeiro. Seria engraçado. Eu acho que ele se encaixa com o Christian Watson, né? Porque o Christian Watson é um cara que estica mais o campo. Ele trabalha mais ali no slot, interessante. Achando espaço ali no meio. E aquela coisa, se o Aaron Rodgers voltar, ele com certeza vai usar um pouco de leverage. Eu acho que ele não vai voltar, pra deixar claro. Tá? Yeah. Vai querer mais ajuda de wide receiver. Se não voltar, eles estão naquela situação. Eles vão ter que escolher, decidir se o Love é ou não o quarterback do futuro e vão precisar de uma infraestrutura melhor. Não dá pra usar aquela desculpa de, olha, a gente não precisa gastar com wide receiver porque o Rodgers faz todo mundo ficar melhor. Então eles vão precisar gastar com wide receiver e eu acho que a hora vai ser essa. Mas eu não tô feliz com essa, tá? Não tô feliz com essa... Vamos passar rapidinho por 2 que faltam aqui no ataque. Dalton Schultz, tight end do Dallas Cowboys. Eu acho que ele fica nos Cowboys. Ele é definição ali de mid, né? O cara, ok, bom, não é ótimo. Acho que ele fecha um contrato. O Jerry Jones gosta de pagar os jogadores dele. Então acho que ele fica nos Cowboys. Eu acho que ele vai pro Miami Dolphins. Que dispensou não, na verdade. Não, o McGlinchey tava jogando... McGlinchey não. Mike Gesicki. Isso. O Gesicki tava jogando na franchise tight end, entre aspas, né? Então ele nunca foi... Eu nunca entendi por que eles fizeram essa franchise tag, porque ele não é o tipo de jogador que faz sentido no esquema que eles estavam querendo jogar no ataque. Ele é um cara que é basicamente um wide receiver, um power slot,
disfarçada de tight end que não bloqueia quase nunca. E a gente sabe que no esquema do Shanahan, que é de onde vem o McDaniels, eles gostam de tight ends bastante versáteis que podem alinhar em vários lugares. Nunca fez sentido pra mim renovarem com ele pela franchise tag, eu acho que agora eles vão atrás de um tight end de verdade pra completar a velocidade que eles têm nas pontas. Então, pra mim, é um dos encaixes mais limpos aí dessa off-season. Dalton Schultz do Dolphins. Vou admitir aqui que eu ainda tava olhando no Twitter pra confirmar se eu participei ou não do podcast do 10 Jardas, porque eu já participei de vários podcasts, agora eu posso... É que eu não quero soar que, o Gabriel falando aí que participou e não participou e tal, mas enfim. Acho que ninguém vai se preocupar com isso. Miami Dolphins, né, que você botou. Até encaixa mais no que o Mike McDaniel quer fazer, né? Eu coloquei o Mike exato, o que ele quer fazer. Eu coloquei o Mike McGlinchey no right tackle, o Mike McGlinchey no Jets, não acho que ele fica no... Eu acho que tem chance de ele ficar no 49ers. No 49ers tem muito jogador já caro. Ele vai pra um time que tem um ex-assistente do 49ers, que é o Robert Saleh. Até acho que eu não lembro se foi o guia do Pro Football Focus ou do NFL.com, que a boa notícia é que o Mike McGlinchey, o esquema que ele tá acostumado, tem um monte de times jogando, né? Que é todo mundo tem pelo menos elementos do esquema tático do Kyle Shanahan. Então eu botei ele nos Jets. Ele é aquele cara... alto piso, baixo teto, né? Ele é um cara sólido, não é um dos melhores, ele é um top... É mais ou menos o que você falou lá do Orlando Brown, né? Ele é um cara que ele é top 15, ele definitivamente é um cara acima da média, mas ele não é um cara que vai chegar no top 5. Ele é o tipo de cara que faz sentido em um time que esteja tentando... Como é que eu posso dizer isso? Não sair do bom pro ótimo, mas sair do péssimo pro ok, né? Então, eu tinha uma glitch indo pro Bears. Mas agora eu tenho quase certeza que eles vão pegar os Kroenke no draft. Quer saber? Eu ainda vou de McGlinchey no Bears. Eles têm dinheiro, né? Ele é right tackle, eles têm left tackle. E aquela coisa, tem muita gente que acha que o Kroenke não vai ser tackle, vai ser guard. O Braxton Jones, ano passado, calor acho que de quinta rodada, foi bem assim pra quinta rodada, mas não acho que é um cara definitivo. Não ficaria surpreso se eles botassem os Kroenke de tackle, o McGlinchey na direita. Eu acho que eles querem, acima de tudo, 5 bons linemen, independente da posição. Eles têm dinheiro e eles estão definitivamente comprometidos com o melhorar o ataque do Justin Fields. Então eu vou ficar no McGlinchey no Bears. Vamos fechar essa lista aqui, nome e o time. Vitor, Bob Wagner. Cara, Bob Wagner eu acho que vai pro Chargers. Eu coloquei... Já tá em Los Angeles, a gente sabe que ele mora em Los Angeles, gosta de Los Angeles, é um time que precisa urgentemente de estabilidade na posição de linebacker. Eu coloquei no Arizona Cardinals, eu acho que é um time que conhece bastante ele. Cara, quer completar a divisão? Depois ele assina com o 49ers, mas Eu não ia reclamar, mas... O Cardinals, ele jogou muito bem na temporada passada, ele não começou tão bem o ano, mas terminou muito bem. E o Cardinals é um time também que tem dinheiro e precisa de adultos na sala, né? Então acho que seria um bom destino. Javon Hargrave, jogou no Philadelphia Eagles, melhor temporada da carreira. Esse aqui pra mim tem um destino muito óbvio. Que é o Arizona Cardinals também. Jonathan Gannon, coordenador defensivo do Philadelphia Eagles, agora é o head coach do Arizona Cardinals. Pra mim faz muito sentido, os Cardinals precisam de reforço no pass rush, ele é um dos melhores defensive tackles indo atrás do quarterback adversário, então pra mim é bem óbvio esse encaixe. Eu fui aqui com outro nome, eu fui aqui com o Atlanta Falcons. Falcons faz sentido também. Tem bastante cap space, não tem necessariamente um quarterback, dependendo do que você acha do Ryder. Desmond Ridder. Eu chamo de Desmond Riddler, por causa das tirinhas lá do Dave Capoccio. E aí eu fiquei meio confuso. Mas parece que eles estão satisfeitos e eles têm uma infraestrutura legal no ataque. A linha ofensiva é sólida, eles trouxeram de volta o Caleb McGarry. E defesa tem sido o grande problema. Eu acho que é um cara que faz muito sentido nessa defesa, muito sentido ao lado do Garrett, do Grady Jarrett. Nossa, eu tô mal hoje. Grady Jarrett. Pra mim, faz bastante sentido em Atlanta. É um time, pra mim, que vai vir gastando pesado na defesa esse ano. Marcus Peters, Baltimore Ravens, 30 anos. Quem que você colocou, Marcus Peters? Eu coloquei ele ficando no Ravens. Justo, eu coloquei ele no Philadelphia Eagles. E explico. Todo mundo tá... Não, o Philadelphia Eagles tem um monte de free agent, vai ser difícil e tal. Eles vão tentar manter. Tem um jogador que eles vão contratar de fora, eles vão deixar os jogadores saírem, porque eles acham que o valor tá muito alto.
E eles vão trazer um cara de fora que ninguém esperava, e eu acho que esse cara vai ser o Marcus Peters. É a cara do Philadelphia Eagles apostar num cornerback que tá em baixa. Ele não jogou na 2020, quer dizer, 2021, jogou ano passado ali, terminou o ano um pouco melhor. Já teve anos melhores, mas eu acho que você consegue ele ali 2 anos, um valor razoável. Eu acho que pode ser um bom valor aí pro Philadelphia Eagles. Essa é realmente o fit perfeito, né? Um time que realmente adora achar esses buy lows, especialmente na secundária. Eu botei ele voltando pro Ravens simplesmente porque eu acho que o Ravens tem plena consciência de que o Ravens gosta muito de jogar o jogo das escolhas compensatórias. E ele tem plena consciência que perder o Marcus Peters agora por uma escolha compensatória é perder ele com valor muito baixo. Então eu acho que ele volta, eu acho que o Ravens vai querer manter ele. E os Eagles devem trocar o Darius Slay, né, que pediu pra ser trocado. O nome dessa lista, que é o James Bradbury. Eu também botei reassinando com o Eagles, justamente porque eu acho que eles vão acabar trocando o Darius Slay. Eu coloquei ele no Chicago Bears, né, porque eu acho que é um time que tem dinheiro, né, faz sentido pagar um pouquinho mais pra tê-lo. Eu só queria fazer um parênteses aqui, viu? Que é o seguinte, você acha que essa suposta troca do Slay pode ser dificultada pela troca do Ramsey hoje? Que, na minha opinião, deu uma desinflada no mercado de cornerbacks em termos de valor de troca? Eu acho que o Philadelphia Eagles pode olhar e ver que não vale a pena. Eu acho que isso tem boa chance de acontecer, mas eu ainda acho que eles reassinam com o James Bradbury. O Darius Slay ele vai se rasgar, mas não tem muito o que fazer. Jesse Bates, Cincinnati Bengals, 26 anos. Eu coloquei no Chicago Bears, mesmo motivo do James Bradbury. É um time que precisa de todos os jogadores de talento que consiga. Eles podem se dar o luxo de pagar ali 10%, 15% a mais do que o valor real. E, enfim, é um bom safety. Eu acho engraçado que a gente tá usando essa exata lógica, mas para 2 times diferentes. Não que eu discorde, mas é que eu tô usando essa lógica para um time que eu já botei um free agent cara aqui dessa lista e vou botar mais um, que é o Atlanta Falcons. E acho que seria... eles têm Os dois fazem muito sentido. 2 times com muito cap space, com uma defesa fraca, uma infraestrutura ofensiva melhorzinha e que pode se dar o luxo de gastar na defesa. Então são 2 times que fazem bastante sentido pra mim. Inclusive o Hargrave eu quase coloquei no Bears. Faz sentido também. E pra encerrar, Jordan Poyer, Buffalo Bills. Botou onde? Eu tô entre 2. Quer falar o seu primeiro pra eu fingir pra eu me dar mais tempo pra pensar nesse aqui? Claro, eu coloquei no Cincinnati Bengals. Eu já falei... A gente já falou de Jordan Poyer no podcast, né? Então é o mesmo raciocínio. Eu acho que Jordan Poyer é um jogador melhor que o Jesse Bates. Mais barato. Por mais que ele seja mais velho. Safety é uma posição que normalmente envelhece bem, né? Assim, melhor do que as outras posições da defesa, pelo menos. Depende muito mais de leitura e da parte mental do jogo do que algumas posições mais próximas da linha. Eu acho que pelos próximos 2 anos ele tem totais condições de ser um jogador melhor que o Jesse Bates e mais barato. Então, eu acho que os Bills gostariam muito de manter o Jordan Poyer, né? Mas... essa é uma das minhas opções. Ele ficar no Bills. Porque eles têm... agora fugiu o nome do outro safety. Micah Hyde. Micah Hyde, que se eu não me engano tá indo pro último ano de contrato, então eu acho que uma situação que faria muito sentido seria renovar com o Jordan Poyer e trocar o Micah Hyde. Né? Mas eu acho mais divertido apostar em jogadores trocando de time do que ficando de time. Então eu acho que ele vai pro Browns. O Browns dispensou o... John Johnson, que aliás é um bom candidato de buy low pra um time tipo Eagles ou 49ers, fiquem de olho. O próprio Bengals, eu acho que faria sentido. Bengals eu gostei pro Jordan Poyer, de passagem, mas não sei, eu acho que é um time que vai estar no mercado atrás de um safety. É o tipo de cara mais estável que... Se eu usar esse argumento sobre o Bobby Wagner no Arizona, eu aplico ele um pouco ao Jordan Poyer no Browns. Precisa de um veterano, um cara mais cabeça ali. Justo. Bem, demos os nossos palpites. Bem diferente. Acho que a gente concordou só no Jimmy Garoppolo, né? Eu achei que a gente ia concordar muito mais. Eu fiquei bastante surpreso. Eu tô vendo aqui, só no Jimmy Garoppolo que a gente concordou. No Jimmy Garoppolo. Vamos ser sinceros, eu acho que é o mais... Bom, não vou dizer óbvio que pode quebrar a cara, mas é o que mais gente iria concordar também. Vamos ver se a gente não fica um 2-1, como foi na temporada passada. A gente tem mais nome, então tecnicamente isso é pior. Mas por outro lado... Foi o objetivo. Impressão, mas eu acho que tem mais time com cap space esse ano. Pode ser impressão, não sei. O cap sobe muito, né? Então, assim, aliás, última coisa do preview. Se prepare porque você vai ficar chocado com quanto esses caras vão se dar. Vai ser caro mesmo, mas se prepare porque o cap tá subindo mais de 10 milhões de dólares por temporada. Então tem muito dinheiro disponível e pouco jogador bom.
E é nessa que o Christian Kirk assina por 18 milhões por temporada. Um contrato que hoje nem é tão absurdo, né? Então, se prepare. Voltando lá pro começo do podcast, é menos dinheiro do que ganha o DJ Moore nos próximos 3 anos. E é um wide receiver melhor. Só pra finalizar, então, eu quero assim... Quem é a primeira escolha do draft? Você acha que é o CJ Stroud? Hoje eu acho que é o CJ Stroud, mas não seria a minha. Eu acho que... Não seria a sua, seria de Bryce? Bryce, amo Bryce. Cara, o Bryce, se ele fosse um pouco maior, não tivesse a questão do tamanho, ele seria um prospecto nível Trevor Lawrence. Sabe um negócio que eu acho engraçado? O pessoal fala assim, não, sobre o Bryce Young, é porque não dá pra medir o coração. Eu tenho certeza que a tecnologia hoje em dia consegue medir o coração. Vai draftar um quarterback com doença de Chagas, então, velho. Bota ele numa máquina de ressonância que eu tenho certeza que dá pra medir o coração do jogador. E eu quero fazer só um disclaimer, que é o seguinte, eu tenho o CJ Stroud 1, Bryce 2, eu não gastei 1/10 do tempo que eu normalmente gasto avaliando o tape dos quarterbacks esse ano, então é mais feeling, na avaliação dos outros e vendo uma tape superficial, então não levem nem um pouco a sério. O fato do Bryce, que é o cara mais interessante pra mim, eu acho que ele é de longe o melhor jogador, mas eu acho que a questão do tamanho é real. Não quer dizer que não pode dar certo, né? Eu acho que é um knock válido, legítimo. Tipo, ele é bem fora da curva. Mesmo pra quarterbacks baixos, ele é fora da curva em termos de tamanho. Questão aqui de... Agora, criança... Não, só ia falar que é questão de crença pessoal. Tamanho não é documento. O tamanho adequado pra esse ano. Nada disso. Ele é muito fora da curva. Se ele tivesse 6'2", sabe, 6'2", 1,80m e pouco, assim, tipo 1,85m, acho que não sei, tipo, de cabeça aqui. Eu acho que ele seria quase um Trevor Lawrence da vida, pelo menos no nível do Caleb Williams. Ele tem a altura do Kyler Murray, né? Pra mim, acho que é o piso, o mais baixo que você pode ser. E eu acho ele melhor do que o Kyler Murray quando o Kyler Murray saiu do college. Eu não sei, ele é tão magrinho, não sei. Esse que é o problema, o Kyler Murray Não é só a altura. Se fosse só a altura, eu não tava preocupado. A altura e o peso, é o combo. Ele botou uma roupa do Goku lá de treinar na gravidade, né? Pra se pesar. O cara ficou bebendo água uma semana. Mas enfim, é isso. Sigam o Vitor lá no @2MinuteWarning, TM Warning. Eu não encontrei evidências pra comprovar, então eu posso ter imaginado. Eu já participei de Fumble na Net, participei de No Flags e tal, então posso ter me confundido aqui. Mas, enfim, se alguém tem alguma evidência, por favor, me mande. Se alguém tiver uma lista de todos os podcasts que eu já participei, por favor, me mande. Girl Power, já participei. Já trabalho de TCC, eu participo de uns 3, 4 por ano e participo com a maior prazer. Eu já fiz TCC uma vez, então sei como é que é. Mas, Vitor, muito obrigado pela sua participação. Mantenha o que eu falei lá no começo. O seu ticket não está rasgado, não conta o podcast de hoje. E, no mínimo, preview dos playoffs da NBA, o senhor estará aqui. Eu só vou dizer o seguinte. Eu aposentei 5 vezes. Acho que eu vou voltar pela 5ª vez. Tem coisa vindo aí. Mas não vou entrar em detalhes. Foi a aposentadoria menos convincente que eu já vi na minha vida. Eu sou o Tom Brady. E você pode ver algo... Se resgatar as mensagens da época, você vai ver que eu não levei muito a sério. Mas é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes chega ao fim. O programa volta nessa terça-feira à noite com um programa exclusivo para apoiadores sobre as primeiras contratações do mercado de free agents. Aliás, dependendo do volume do mercado, eu posso empurrar o programa para quarta-feira, que é pra gente falar de mais contratações. Mas se tiver Aaron Rodgers, por exemplo, segunda ou terça-feira, a gente vai puxar esse programa para antes. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!